Olá, boa noite a todos. Estou chamando a Ana. Agora a gente vai fazer as quintas-feiras, né? Para quem estava já acostumado às quartas-feiras, a gente vai mudar para as quintas-feiras. Vamos ver, estou chamando. Oiê, tudo bem? Vai mandando mensagem aí, chamando seus amigos, suas amigas. Estou esperando a Ana entrar. Tem uma setinha aí embaixo que você vai mandando para as pessoas, para convidar. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o DDR Prime. Ele é um óleo, ele é um mix de óleos, né, na verdade, que é para o reparo do DNA. E vai estar no YouTube também hoje, nossa live. Não sei por que a Ana não está conseguindo conectar. Enquanto isso, eu vou usar meus olhinhos aqui. Tá chamando mais uma vez. Ué, o que será que está acontecendo? Oi, Oi, Rô. tudo bem? Boa noite.
Boa noite, tudo bom? Boa noite, Beth. Boa noite, Beth. Boa noite, Kleber. Tudo Boa noite, bem? Nádia. Tudo bem? Hoje a gente vai estar no YouTube também. Amiga, não estou conseguindo compartilhar a tela no YouTube. Não? Não. O William está tentando aqui. Vamos ver se a gente consegue. Abaixa um pouquinho só a sua câmera, que está só do seu nariz para cima. Aí. Porque quebrou meu negócio de apoiar aqui o tablet. Quem puder ir compartilhando aí com as pessoas. Tem um aviãozinho aí embaixo para a gente chamando mais pessoas. Chama a galera. Estou mandando aqui, Rô. Mandando aqui também. Olá, boa noite. Acho que é a Andressa, né? Não recordo muito o nome. Hoje a gente vai É a estar falando. Aline. Oi, Aline, tudo bem? Olá, Aline, boa noite. Hoje a gente vai estar falando sobre um mix de óleos, que é o DDR Prime, né? Ele é um reparador celular, né? Então, DDR significa reparo de DNA danificado. Você quer dar alguma introdução, Ana? Falar um pouquinho, né, Rô, sobre o que são os óleos essenciais, para quem não conhece, né? Então é Isso. sempre importante a gente falar que os óleos essenciais, eles são compostos químicos voláteis extraídos das plantas, né? Então, os óleos essenciais, eles são, não é porque é um produto 100% natural, ele tem uma química, né, ali, e o que são, né, como que fica esses óleos essenciais na planta, né? Eles são umas bolsinhas que quando a planta passa por alguma ameaça, alguma coisa assim, aquela bolsinha se rompe e é onde ele faz a proteção na planta. Então, isso é importante a gente saber que é isso que o óleo essencial vai fazer na nossa saúde, ajudar aí nessa proteção aí do nosso corpo, tá? Tanto a nível celular, né, que é o que nós vamos falar aqui hoje, né, que os óleos essenciais, eles trabalham a nível celular. E também, né, no nosso psicológico, né? Então, tem óleos para a gente. Boa noite, Pati, para a gente trabalhar as nossas emoções. Então, ele trabalha num todo, né? É um conjunto que trabalha o óleo essencial. Então, é só isso que eu gostaria de falar. Quando a gente fala que a nível celular, é porque eles conseguem atingir o núcleo das nossas células e vai resolver o nosso problema na raiz do problema, né? Contrário aí dos remédios sintéticos que não conseguem entrar no núcleo das células e só tratam os sintomas, né? Então, essa aqui é uma questão muito importante aí quando a gente fala de óleos essenciais, né? Comparado aí com os remédios sintéticos. E então, assim, já falei o significado do DDR, né, que é reparo do DNA. Então, ele dá esse suporte para uma vida mais saudável das nossas células, né? Eu vou falar um pouquinho das funções do DDR e aí a gente vai desenrolando aí. E se for aparecendo dúvidas, vocês podem ir perguntando, né? A gente vai respondendo.
Então, as principais funções são, ele dá um suporte para antioxidade, né, do nosso corpo. Ele faz o reparo das células, né? Então, ele é um reparador celular, como a gente já falou. Ele é um anti-inflamatório. Ele protege o nosso corpo contra os radicais livres. Ele dá um suporte à apoptose celular e à renovação das células. Né? O que é a apoptose? É a morte das células. Né? Nosso corpo o tempo todo passa por esse processo, né, da morte das nossas células. Quando as nossas células não estão bem, estão adoentadas, né, nosso corpo naturalmente já faz essa apoptose, né? E o DDR Prime, ele também ajuda a fazer esse processo. E ele é um ótimo reparador cognitivo e cerebral, e ele dá um reforço para o nosso sistema imunológico, e ele é muito bom também para autistas, né, assim, para as pessoas que têm problemas, né, como autismo, Parkinson, Alzheimer, e dentre outras coisas aí que ele ajuda aí a prevenir para que essas, no caso, né, do Parkinson e do autismo, para essas doenças aí não se agravarem aí, né? São doenças degenerativas, né, que a gente fala. Isso. Então, aí o DDR Primer, ele vem para nos apoiar em relação a isso, né? E também ele é um anti-inflamatório maravilhoso. Então, para quem sente muitas dores, né, alguma coisa assim, o DDR Primer é um ótimo óleo também para auxiliar no controle aí dessas dores também. Exato. E aí, assim, a gente traz uma pergunta quando a gente faz a explanação aí sobre o DDR, né? A gente tem algumas perguntas que a gente costuma colocar, assim, para nossa reflexão, né? Então, por que as pessoas envelhecem em ritmos diferentes? Por que algumas pessoas chegam na velhice com inteligência e cheios de energia, enquanto outras pessoas, às vezes até mais jovens, ficam muito doentes, exaustas e confusas? Né? Então, são perguntas para a gente ir pensando aí. Será que a culpa é somente da genética, esse envelhecimento, né, que a gente sofre? Todas as células do nosso corpo, elas nascem e têm um tempo determinado de vida, né? É como se tivesse um relógio nas nossas células que tivesse já o tempo programado para a vida delas, né? Mas será que essa velocidade desses ponteiros depende somente da genética? Vocês concordam com essa afirmação? Essa afirmação. Então, Pode falar. Essa afirmação ela não está, né, totalmente errada, né? Então, assim, porque cada pessoa tem, né? Nós temos as nossas células e essa velocidade desse ponteiro anda conforme mesmo a nossa herança genética, né? De cada pessoa. Só que nós temos influências também de fatores externos que vão influenciar, né, nesse processo de envelhecimento. nessa velocidade, nesse processo de envelhecimento. Né? Então, os fatores externos estão muito ligados em relação a isso, né? Sim, com certeza. E quais seriam esses fatores externos? Né? Existem vários fatores aí que podem estar influenciando, como o tabagismo, né? As pessoas, os alcoólatras, né? A própria poluição do ar, né? Tudo isso faz com que prejudique mais aí a vida das nossas células, né? Do nosso corpo como um todo, porque o nosso corpo todo é formado por células, né?
E nós não estamos falando. Será que esses fatores externos eles influenciam muito? É mais uma pergunta aí para a gente pensar e refletir, né? Quando a gente fala desse tempo, a gente não está falando só do tempo para a gente poder viver mais, né? A gente fala também de uma melhor qualidade de vida, né? De saúde. E existe uma É, estatística. porque não adianta, né, Rô, a gente chegar a uma certa idade, né? E tem muitas pessoas que chegam numa velhice, mas aí não tem uma qualidade de vida, não tem, né, uma disposição, não tem nada disso. Então, nós precisamos saber, nós queremos, né, viver mais, mas também viver melhor, viver com saúde, né? Então, isso que a gente tem que colocar em mente. Porque hoje em dia, infelizmente, a maioria das pessoas ela envelhece e tomam milhões de medicamentos, né? Exato. Então, vivem em médicos, né? Acabam até gastando, né, o seu salário ali, né, a sua aposentadoria em medicamentos. Então, isso não é, a pessoa não está tendo uma qualidade de vida, ela está envelhecendo, mas sem qualidade de vida. E esse, né, o propósito que nós viemos trazer aqui para todo mundo é as pessoas entenderem, né, que esses fatores externos estão totalmente ligados, né, com a nossa saúde. E aí o que? Com isso a gente poder aí ajudar as pessoas a, como que eu vou dizer, a pensar um pouquinho mais, né, do que estão fazendo com a vida delas, e aí poder ter uma velhice com uma qualidade de vida, né? Exatamente. Porque não sei, existe uma estatística, né, que a gente viu que 20% do nosso fatores, né, do nosso envelhecimento. 20% está interligado ao meio ambiente, 17% à nossa genética, 10% na assistência médica e 53% está interligado ao nosso estilo de vida. Então, Exato. o que nós estamos fazendo com a nossa vida, né? O nosso estilo de vida. Tudo isso vai influenciar 80% aí na nossa saúde. É. E os óleos essenciais, eles são um outro estilo de vida, né? Então, que é mais saudável, né? Por se tratar de produtos naturais, 100% naturais, que não causam dependência, não têm efeitos colaterais, né? E também que eles não servem só para a gente tratar ali o problema, mas como uma prevenção para que a gente não tenha os problemas no futuro, né? Na nossa velhice. Né? Então, por isso que quando Isso eu mesmo. falei no início do Alzheimer, do Parkinson, né, que o DDR ele vai dar todo esse suporte que a gente precisa estar tomando desde já, né, ingerindo, e é legal falar, mais uma vez, que quando a gente fala de ingestão de óleos essenciais, é somente os óleos essenciais da doTERRA, né, porque eles têm o selo CPTG, e é o selo que garante a pureza e também o grau terapêutico dos óleos, né? Somente a doTERRA que tem esse selo, né? Isso. E quando a gente fala, né, do DDR Primer, nós estamos falando que ele não é apenas um óleo essencial, ele é um suplemento alimentar. Então, nós precisamos desse suplemento, né, para a gente. Ele é um suplemento à base dos óleos essenciais, para a gente ter aí uma saúde melhor, para a gente conseguir deixar o nosso corpo mais saudável. Exato. É, Então, que é importante a gente falar, né, do DDR, é que ele vai agir de três formas, né, no nosso corpo. A primeira é a proteção do nosso DNA, né, aquela proteção da célula. A segunda, nós falamos da apoptose, que é a morte daquela célula. Quando a gente fala de morte celular, a gente está falando de uma célula doente, tá? Porque os óleos essenciais, eles são muito inteligentes. Então, quando eles entram no nosso organismo,
o que ele faz? Ele vai ali ver aonde está o problema, aquela célula que está defeituosa, e aí ele vai entrar naquela célula e ajudar ela a ficar saudável. Quando isso não ocorre, aí ele faz a apoptose, que é a morte e a expulsão daquela célula, para ela não ficar ali se multiplicando doente no nosso corpo. Porque quando a gente tem essa multiplicação de células doentes, é onde pode vir um câncer, algumas outras doenças mais sérias, que é isso que nós queremos fazer, que é a prevenção, né? Sim. E ele também protege o nosso corpo do estresse oxidativo. Então, tudo Exato. isso, ele vai agir, então, nesses três níveis no nosso corpo. E o nosso corpo, ele já faz esse processo naturalmente, o tempo todo, né? E só que, assim, é 99% só que ele consegue regenerar aí as células. Esse 1% que fica, né? Aí a gente tem que complementar com alimentação adequada, com o uso dos suplementos, como o DDR Prime, e com a prática de exercícios, né? Com outras coisas aí que a gente sabe que vai nos auxiliar aí para ter uma vida, uma qualidade de vida melhor e uma saúde melhor, né? E queria falar um pouquinho dos óleos que compõem o DDR. Aqui tá chovendo bastante, tá bastante barulho aqui na minha janela, tá interferindo? Tá muito alto, não? O DDR, ele é composto pelo óleo de frankincense, que é o olíbano. Para quem não conhece, o olíbano é o rei dos óleos, né? Ele tem mais de 1000 funções. A gente já falou dele também em várias lives, né? Sempre a gente está falando. Ele é um óleo que é retirado da resina de uma árvore, né? E ele é muito importante para nossa saúde, né? O tomilho, o cravo. É que o frankincense, né, ele é um antioxidante aí natural, né, para o nosso corpo. Então, ele impede aí os radicais livres danificar aí a nossa célula. Então, é importante também a gente falar sobre isso. Sim. O tomilho, ele também atua aí na prevenção dos danos autoimunes, né? O cravo, ele também ele tem propriedade antioxidante e aumenta o tamanho dos telômeros. Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho aí dos telômeros, né? Que é como que eu posso explicar? Ele está dentro das nossas células, ele fica no núcleo das nossas células, esses telômeros. Eles estão no nosso DNA, né? E eles são um formato de um X, né? Assim, então tem as pontinhas desse, a gente podia imaginar, né? Assim como se fosse um X. Então as pontinhas desse X, né? São os telômeros. E ele aumenta aí o tamanho dos telômeros, porque com o tempo esses telômeros eles vão diminuindo, né? E ele que é o responsável aí também pela saúde das nossas células. E reverte o envelhecimento da célula. Do envelhecimento. E ele reverte aí o processo do envelhecimento, né? Depois a gente tem o óleo de lícia. O lícia, ele é um óleo que ajuda na função cognitiva saudável. E ele tem propriedades antimicrobianas e também energiza e revigora todo o nosso corpo. Lembrando que esse lícia, tá? Ele só é encontrado no DDR Primer. Ainda aqui no Brasil, nós não temos esse óleo sozinho. Nós só temos esse óleo no mix do DDR Primer. Exato. Depois nós temos o capim-limão. O capim-limão, ele também é ele dá um excelente suporte para os tecidos do nosso corpo e um apoio imunológico.
Ele ajuda também na atividade neurológica do nosso sistema nervoso e na apoptose das células, né? Que é esse processo aí da morte das células quando elas estão já doentes e não conseguem se regenerar aí, por algum motivo. Também na prevenção na degradação do DNA. Ele é altamente protetor. Isso mesmo. Então, a gente falando aqui, né, um pouquinho sobre esses óleos, né, individuais, aí a gente entende o porquê que a doTERRA fez esse blend, esse mix de óleo essencial, né? Porque cada óleo essencial ele tem uma função, só que quando misturado, né, esses óleos essenciais, nesses mix, nesses blends, que eles são exclusivos da doTERRA, aí é onde ele dá o suporte, né, para o que a gente precisa. Como o DDR Prime, ele é esse suplemento que ajuda na reparação do DNA danificado. Exato. Depois, dentro do DDR, a gente também tem um óleo que chama Summer Savory, que é o Segurelha, né? Isso. Ele também não tem no Brasil, né? Somente no Brasil ele somente contém no DDR. E ele reduz o dano do DNA causado pelo estresse oxidativo, né? Nos linfócitos, que são um grupo de células que é responsável pela defesa do nosso organismo e eles são responsáveis também pela produção da medula óssea. Na verdade, eles são produzidos na medula óssea. Esse linfócitos, eles são produzidos na medula óssea. Ah, sim, exato. E E defende daí eles ajudam na defesa do corpo, na defesa do organismo. contra as doenças, infecções e alergias, né? E esse Summer Savory também, ele é muito importante porque ele também é um anti-inflamatório muito bom, né? Depois a gente tem um outro óleo que contém no DDR, que é o Niauli, que ele também auxilia no processo de apoptose das células, né? Das células danificadas. E por Esse fim, Niaoli, ele vem da família da melaleuca. É importante também a gente falar, que exato, é parente aí da melaleuca. exato. E por último, a gente tem o óleo de orange, que é o laranja, né? O laranja selvagem, que é responsável por edificar, revigorar e dar uma resposta saudável, celular saudável para o nosso corpo, né? Então combate aí o estresse oxidativo e ele também é anticancerígeno, né? Os cítricos, na verdade, tem essa coisa de estar, né, revigorando, né? Ajuda no sistema imunológico, né, por conta do D-limoneno, que está bem concentrado, né, nos cítricos. Então, é onde aí ele dá um suporte para o nosso sistema imunológico. Então, essa combinação desses 8 óleos essenciais dentro desse mix é maravilhoso. Exato. E As aí é formas. por isso que nós devemos, né, Ru, utilizar esses óleos essenciais todos os dias, né? Principalmente o DDR Prime. Porque todos os dias, nós temos as células do nosso corpo sendo agredida por alguma coisa, tá ali acontecendo uma pulpitose, então ali todo dia nossa célula tá em conflito com alguma coisa, né? Então Sim, nós precisamos fazer essa suplementação todos os dias para a gente dar esse suporte que o nosso corpo necessita, né? Os radicais livres, a gente sabe que os radicais livres eles são importantes, né, para nossa saúde, mas também em excesso ele também causa danos para o nosso corpo, né? Então a gente também tem que entender isso. E quando a gente entende isso, a gente sabe que o nosso corpo precisa de um suporte,
E aí quando a gente encontra um produto aí 100% natural, como o DDR Primer, que a gente pode estar utilizando e não está danificando o nosso corpo, não tem efeito colateral, nada disso, então é muito importante, né? A gente entender isso e a gente dar esse suporte, tá? Porque assim, nós temos os efeitos positivos do radical livre, que é o quê? Ele ajuda a gente Combater a doença. imunidade, isso, combater doença, então ele ajuda a nossa imunidade, a coagulação, a apoptose da célula, a cicatrização da nossa pele. Então, tudo isso é um efeito positivo dos radicais livres. Mas quando ele está em excesso, nós temos esse efeito negativo, né, do nosso corpo, e com isso nós envelhecemos rapidamente. Então, quando a gente entende isso, a gente vê que o óleo essencial, né, o DDR Primer, ele pode aí equilibrar tudo isso no nosso organismo, então a gente ter uma qualidade de vida melhor, envelhecermos, né, com mais saúde, porque envelhecer, todo mundo vai envelhecer, todo mundo está passando por esse processo, né? Então a É, gente entender que a gente pode chegar numa certa idade, mas com saúde é o que importa. nada melhor, né, do que a gente poder fazer diariamente aí o reparo das nossas células que estão danificadas, né? E esse óleo é maravilhoso para isso, né? Então, como a Ana falou, né, os radicais livres, para quem também não sabe, né, eu mesmo sou assim, sempre fui uma negação com essa parte de química, biologia, e agora que eu estou tendo a oportunidade de voltar a estudar também um pouco, né, com o uso dos óleos essenciais, e aí hoje eu estava pesquisando e venho estudando, e, então, assim, os radicais livres, o nosso próprio corpo, ele produz os radicais livres, né? Através quando a gente se alimenta, né? O nosso corpo faz esse processo da queima do oxigênio, né? Então, os radicais livres, eles estão no nosso organismo nesse processo, né? Na hora de converter os nutrientes dos alimentos e para nos dar energia, né? Então, nesse momento que a gente libera aí os radicais livres, né? E também tem os radicais livres dos fatores externos, que é o que a gente estava falando, a poluição, o tabagismo, né? As substâncias químicas que estão presentes nos alimentos, né? O consumo excessivo de gorduras, o estresse também, né? Os raios-x, quando a gente vai fazer algum raio-x, né? Ou passa por aí por uma radiação ultravioleta, né? A própria luz do sol, né? Se a gente ficar muito tempo exposto à luz do sol, a gente tem aí mais radicais livres no nosso corpo, né? E aí, como a Ana falou, eles tanto podem Sim. ter um efeito positivo como um efeito negativo. Se em excesso. E não, e não só em as substâncias químicas, né, Ru? Não está só presente só nos alimentos, né? E nas bebidas, mas também nos nossos produtos de higiene pessoal, que eu sempre falo, Sim, né? Os nossos produtos de limpeza de casa. Tudo isso são tóxicos para o nosso organismo. sim, Então, o nosso organismo, ele acaba ficando sobrecarregado. Então, quando ele está nessa sobrecarga, porque assim, a expulsão, né, desses fatores que nos agride é normal do nosso corpo. Só que às vezes nós temos contato muito com todas essas substâncias e o nosso corpo não consegue, porque demanda energia para um corpo fazer essa expulsão dessas toxinas do nosso corpo. Então, quando a gente dá um suporte para o nosso corpo, utilizando um produto, né, como o DDR Primer, como os endocrine, né, alguns óleos essenciais que nos ajudam nessa limpeza, é onde a gente está dando esse suporte para o nosso organismo. exato. É maravilhoso, né? E
que mais que a gente pode falar? O próprio estresse psicológico também, né? Tanto o estresse oxidativo, que pode aí provocar esses danos às nossas células, como também o estresse psicológico, né? O estresse psicológico, na verdade, ele na verdade acaba com um monte de interferindo num monte de processo do nosso corpo, né? Então, por isso que o estresse, ele é muito, hoje em dia tem sido falado muito sobre o estresse, né? Porque o estresse, ele nos causa grande desastre na nossa saúde. Então, quando a pessoa entende que o estresse vai causar um mal tão grande para ela, ela tem que começar a se policiar também, e aí também entrar o quê? Com óleos para ajudar no relaxamento, né? Ajudar aí a desestressar, porque o estresse, a gente às vezes nem está esperando que o estresse aconteça, né? Às vezes um telefonema, alguém, você está dirigindo um carro, acontece, alguém te fecha, alguma coisa assim, você fica estressado. Então Exato. nós não temos como a gente nos privar disso, né? Porque acontece o tempo todo. Então, quando a gente dá um suporte para o nosso corpo, dele ali se centrar, né, se acalmar, tudo isso, a gente consegue ter uma saúde melhor. Sim, verdade. Isso A tudo. obesidade também, né? A obesidade também é um fator também que ajuda, né, também nesse quadro aí Envelhecimento. das células ficarem doentes, isso, do envelhecimento, de tudo isso. Então, quando a gente fala também da parte do emagrecimento, não é só para beleza, para estética, mas também para nossa saúde. Então, tudo isso engloba, né? Então, quando a gente começa a entrar aí nessa área aí como fala, de qualidade de vida, quando a gente começa a enxergar isso e nós queremos ter uma qualidade de vida, a gente tem que mudar vários fatores na nossa vida, né? Então, alimentação, dormir bem, se alimentar melhor. Então, tudo isso, tomar muita água, exercício físico, que é o que todo mundo fala, né? E isso não é novidade para ninguém. Mas, às vezes, as pessoas vão deixando, né? Ah, e amanhã eu começo. Amanhã eu começo uma dieta, amanhã eu começo uma caminhada. E a gente vai adiando. E quando a gente vai adiando, nós vamos envelhecendo, não tem como. Cada dia a gente envelhece, né? Exato. Então, isso é uma coisa que nós devemos pensar sempre, né? Em ter uma saúde boa, uma qualidade de vida melhor, para a gente poder fazer as nossas coisas, cuidar dos nossos filhos, né? Cuidar dos nossos netos. Eu falo, eu quero ver meus netos. Deus permitir, né? Então a É, gente tem que se com cuidar. certeza. Com certeza. Hoje em dia a gente, infelizmente, está muito propício a ter problemas, né? Porque as coisas não são mais tão naturais, né? Tem muitos agrotóxicos aí na nossa alimentação, mesmo sendo a alimentação mais saudável, mas a gente tem aí os agrotóxicos e tudo, né? Igual você estava falando, os produtos químicos, os de higiene, né? Então a gente tá mais propício, né, a ter problemas, né? E antigamente já a gente já era uma coisa mais saudável, mais com menos química, né? Não que A gente antigamente. brincava muito, a gente gastava muita energia. Hoje essas crianças são tudo hiperativo, mas por quê? Não faz nada, fica só em casa o tempo inteiro no celular, numa televisão. Aí as crianças têm energia, elas precisam gastar aquela energia. E aí como que elas gastam, né? Aí as crianças são hiperativas, são tudo isso, e a gente não tinha isso, né? A gente ia para a rua, chegava da escola, ia para a rua, só voltava para casa à noite, À noite. né? Então a gente gastava mais energia, né? A gente convivia mais com pessoas. Então, assim, a gente também tinha bons relacionamentos. Hoje em dia as pessoas são muito fechadas, ninguém tem amizade com ninguém. Então, tudo isso vai influenciando na nossa saúde, né? É, Por isso que várias pessoas depressivas, várias pessoas
ansiosas, por quê? Com medo de tudo, né? Então, tudo isso vai influenciando no nosso estilo de vida, né? Que É, a gente era antes e hoje o que a gente é. Então, é complicado. Então, tem que ter uma mudança aí geral aí em tudo aí na nossa vida, né? a hora que você falou, a gente gastava mais energia, mas a gente também tinha mais energia. A gente, por exemplo, andava com os pés descalços na terra. Hoje em dia é muito raro ver uma criança, né, brincando na terra. Tudo é prédio, a maior parte mora em prédio, em apartamentos pequenos, e tudo isso acaba aí deixando o nosso corpo mais sensível, mais propício, né, a ter aí problemas, né? E o que eu acho assim engraçado é que os óleos essenciais, igual a gente já falou também em outras lives, eles existem há muito tempo, né? E assim, por isso que também acho que as pessoas também viviam mais saudáveis, né? Porque utilizavam, né? Até É, também na alimentação, que era mais saudável. sim, na verdade, assim, engloba muita coisa, né, Rô, em relação a isso, antigamente. A gente não tinha, né, essa disponibilidade de ter um aparelho em casa, muita gente não tinha. Então, para comer, tinha a avó sempre tinha uma horta em casa. Então, tudo isso mudou, né? Hoje tudo é muito prático, né? Vai no mercado, compra tudo pronto, e aí se alimenta daquilo, não quer nem saber de onde vem, como que foi feito, né? E isso foi se perdendo, né? Então, assim, o que era natural, hoje em dia, para você ter uma alimentação saudável, uma alimentação, o custo-benefício também é muito caro, né? Então, as pessoas também não querem perder tempo em descascando, em fazendo as coisas, porque isso demanda um tempo, né? Então, as pessoas vão mais para o Mas lá, desembalar do que descascar, né? Então, é o mais prático, né, para as famílias hoje em dia, né? Porque hoje em dia a mulher sai para trabalhar, não é só mais o homem, né? Então, tudo mudou. A evolução veio e também veio os medicamentos, né? Então, aí as pessoas se esqueceram um pouquinho do natural, porque antes você estava com uma dor de barriga, a avó falava, faz um chá de hortelã. é, Hoje em dia não tem mais isso. Você não está com uma tem. dor de barriga? Vou tomar um remédio, vou tomar um Lufital, vou tomar alguma coisa assim. Então as pessoas se perderam um pouquinho nisso, né? Então aí ficou meio para trás, né? Essa alimentação saudável, essa busca, né, de se tratar mais naturalmente. É E verdade. aí foi se perdendo tudo isso. Infelizmente. Mas graças a Deus agora, né, do Terra está trazendo aí, através desses suplementos, dos óleos essenciais, uma melhor qualidade de vida aí pra gente, né? E basta a gente aceitar esse novo estilo de vida, aceitar, experimentar, né? Nem que for experimentar para sentir como o organismo vai aceitar, né, tudo isso. E a gente tem certeza, né, que todo mundo vai gostar. Os óleos essenciais é o que a gente fala. Viva os óleos essenciais, porque quando você coloca os óleos essenciais na sua vida, você vai se apaixonar e automaticamente nós compartilhamos o benefício daquele óleo, né? Graças a Deus hoje tem vários médicos, né, que estão aceitando mais os óleos essenciais, estão dando a oportunidade, né, de conhecer os benefícios dos óleos essenciais. Então, isso também é muito válido, né? Porque a gente pode aí integrar em algum tratamento, alguma coisa assim, os óleos essenciais. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Que a gente tem essa luz no fim do túnel, né? Às vezes a gente toma medicamento por tanto tempo, né? A gente até já está meio saturado de tudo,
Então, quando a pessoa dá a oportunidade de conhecer os benefícios dos óleos essenciais, ela se apaixona e não fica mais sem. É verdade. Eu sou prova viva. Fazem 6 meses que eu tô utilizando, né? E até tenho falado aqui em casa, né? Não vou tomar mais nenhum remédio, né? Porque o pessoal tem falado, ah, você não vai tomar mais vitamina C, não sei o que. Eu falei, não, agora eu só vou fazer o uso dos óleos essenciais. O On Guard, o DDR, o frankincense, peppermint e por aí vai. É, É, quando a gente estava falando dos telômeros, né? Que são aquela. Vou falar como sendo X, como que fala? Que fala tá do no. cadarço. Oi? Fala do cadarço. Do O cadar. telômero é como se fosse o cadarço. A ponta daquele cadarço, que tem aquela ponta do cadarço, para o cadarço não se desfazer, é como se fosse ali o telômero. Exato. Então, e os telômeros, eles estão presentes no nosso DNA, né? E os óleos que são capazes, os óleos essenciais que são capazes de aumentar aí os telômeros, são o cravo, o tomilho, o frankincense e o laranja, né? São os 4 óleos aí que estão no DDR e que vai fazer essa função aí de estar aumentando aí o tamanho dos telômeros, né? Que como a gente tinha falado no início, no decorrer do tempo, os telômeros eles vão se desgastando, vão diminuindo e fazendo aí com que as nossas células fiquem danificadas, né? E então esses 4 óleos são aí os responsáveis por aumentar os telômeros. Então, por isso que a doTERRA fez esse óleo maravilhoso, juntou todos esses óleos, que é muito importante também a gente falar que quando tem essa junção desses óleos essenciais, a, Sinergia. a propriedade deles, isso, essa sinergia é modificada. Então, assim, aí é onde ele fica um potente, como aí a gente vê o DDR Primer, que ajuda no reparo do DNA danificado. Então, a doTERRA, ela tem todo esse cuidado, né, de fazer essas sinergias, né? Que como tem, nós temos sinergia para a respiração, para o estômago, né, para a parte gastrointestinal, nós temos para o sono. Então, a doTERRA, Imunidade. ela cuida de tudo isso, né? Dela fazer essas sinergias para a gente ter um efeito maravilhoso com os óleos essenciais e aí a gente dá um suporte para o nosso corpo. Então, é maravilhoso a gente pensar que nós temos hoje em dia uma empresa que preza, né, que quer cuidar do bem-estar nosso. Então, quando a gente entende isso, a gente vê que ela é uma empresa maravilhosa, por isso que o nome dela é bem certo, né? Que é doTERRA, que em latim significa presente da terra, que ela traz para nós o presente que Deus nos dá, que está na terra, que são os óleos essenciais. Né? A gente fala que os óleos essenciais eles são um alimento para o nosso corpo. Então, nós precisamos utilizar todos os dias, porque a gente precisa alimentar o nosso corpo com coisas boas. E aí a doTERRA vem e faz essas sinergias, esses blends maravilhosos, que para dar esse suporte para o nosso organismo. Verdade. Olha aí, pessoal, nada mais importante do que uma aromaterapeuta estar aqui presente para nos auxiliar, nos dar todas essas informações que são preciosas, né? O que mais que a gente pode falar do DDR, Ana? A gente pode falar a forma de uso, né, do óleo, né? Como que a gente Verdade. usa esse óleo essencial todos os dias, né? Porque como a gente viu, nós precisamos utilizar ele todos os dias. Isso. Então nós podemos utilizar para quem não tem, alguém quer dar só um reforço aí para a nossa saúde, a gente tomar 4 gotas por dia. E para quem tem algum problema, né, um autista, uma pessoa que tem muitas inflamações, como você falou de todos
as propriedades, para que serve, né, para cada finalidade desse óleo. Então, se a pessoa já tem algum problema, o que ela pode utilizar? 8 gotas por dia. Pode ser 4 gotas de manhã, 4 gotas à noite. E aí, para a gente dar, então, todo esse suporte aí para a nossa saúde. Então, quem tem um problema mais agravado, 8 gotas por dia. Quem só quer dar uma complementação aí, 4 gotas por dia. Isso mesmo. Aí pode ser dividido 2 vezes por dia, Pode, 1 vez por dia, depende do que a pessoa for preferir, né? isso, aí a pessoa pode usar em cápsula, pode usar no mel, pode usar no suco, no iogurte natural. Então a gente pode aí colocar esse óleo essencial, porque o gosto dele, né, para algumas pessoas não é muito agradável. Eu já estou acostumada, eu pingo direto embaixo da minha língua e tá tudo certo. Mas para quem não gosta, né, muito, tem algum problema de paladar, essas coisas, pode pingar na água, lembrando que o óleo essencial, ele não é um óleo oleoso, ele só tem esse nome porque ele não se mistura com a água. Então, sempre quando a gente fala de utilizar o óleo essencial na água, eu não gosto muito, né? Porque eu prefiro que a pessoa ou pinga direto na língua ou sublingual e toma água por cima. Porque daí você vai quebrar aquele gosto. Porque você acaba perdendo, às vezes, a propriedade, né, do óleo essencial que fica ali no recipiente, né? Exato. Também lembrando que o recipiente é só vidro ou alumínio. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Então, para a gente não perder nenhuma propriedade do óleo essencial, porque a gente vê que ele é tão precioso, né, que a gente precisa, pinga na língua direto, embaixo da língua, e toma água por cima. E aí você não vai, você vai estar recebendo ali toda a propriedade do óleo, e aí você vai ter o melhor resultado que você quer, né? Sim. Tanto a propriedade como também o próprio óleo essencial, porque eu já fiz, né? Eu também prefiro tomar na colher ou direto na boca, porque eu vejo que fica assim no copo, né? Então a gente acaba perdendo o óleo essencial, né, mesmo. Então, se a gente tem que tomar 4, 1 gota ali pelo menos fica ali no copo e a gente acaba tomando menos do que deveria, né? Então eu prefiro tomar na colher com mel ou direto na boca também. O meu, É isso aí. eu ainda eu tive a oportunidade de adquirir esse mês e ainda, só que ainda não chegou, então eu não posso falar em relação ao gosto, porque ainda não chegou. Acho que a semana que vem deve estar chegando. O meu tá aqui, ó. Tomo todos os dias, não fico sem esse óleo essencial. Esse óleo essencial, assim, me trouxe assim um suporte para o meu organismo maravilhoso. Então, como a gente está falando aqui, né, de essa regeneração que nós precisamos. E quando a gente entende isso, a gente percebe que até a nossa pele muda, né, Ru? Quando a gente começa a utilizar os óleos essenciais, você percebe que a sua pele fica mais bonita, porque a gente está eliminando toda essa parte ruim que está no nosso corpo. Então, quando a gente cuida, né, do nosso corpo de dentro para fora, isso também vai aparecer, né? Sim, Então, é muito, muito importante a gente saber disso. exato. Bom, acho que da minha parte seria isso. Não sei se você quer complementar com mais alguma coisa. Não, é só isso mesmo. A gente veio apresentar para vocês o DDR Primer, que é um mix de óleo da empresa doTERRA maravilhoso. E quem não conhece, quiser conhecer os óleos essenciais, entre em contato comigo, com a Rô, ou com a pessoa que te convidou, né? E a gente vai dar toda a orientação, toda a informação de como você adquirir os óleos essenciais. Você pode conseguir os óleos essenciais com desconto, você pode conseguir os óleos essenciais, ganhar até óleos essenciais gratuito. Então, esse mês a doTERRA está com uma promoção fantástica, que quem adquirir produtos que dê 100 PV,
Quando a gente fala de CMPV, cada óleo essencial tem uma pontuação, é em pontos. E aí, dando CMPV, você pode ganhar um óleo maravilhoso da empresa, que é o Serdaúde. Então, entre em contato comigo, com a Rô, com a pessoa que te convidou para essa live. E aí você pergunta, como que eu faço para ganhar esse óleo? E a gente também dá toda a orientação, né, Rô? Sim. No nosso Insta tem nosso WhatsApp também, né? Para quem quiser, ou no direct também do próprio Instagram, pode estar chamando que a gente dá todas as informações e tira todas as dúvidas, né? Isso mesmo. Dá a oportunidade, né, pessoal, de vocês conhecerem os óleos essenciais, né? Para quem não conhece, vocês não vão se arrepender. Vocês, hoje em dia, eu falo que não se compara a qualidade de vida que a minha família tem hoje do que 2 anos atrás, quando a gente não conhecia os óleos essenciais. E aí a gente se apaixona, a gente quer todos os óleos, né? Sim, Cada vez vê um óleo novo, a gente quer. Então, para as pessoas entenderem, né, dar a oportunidade de conhecer esses óleos aí, esse presente da terra aí que Deus deixou, e a do terra veio e colocou nos vidrinhos para gente, para ficar mais fácil da gente utilizar. é verdade. É isso aí. Eu agradeço sua participação, ter aceito o meu convite, né? Como sempre, a gente está fazendo aí as lives agora de às quintas-feiras, né? Cada semana a gente traz aí um óleo, né, diferente para estar falando, para estar explicando. E queria ver se alguém tem alguma dúvida também, dos que estão presentes. Pode perguntar aí no chat, pessoal, a gente responde. Todo mundo Obrigada, quietinho. Nádia. Hoje o pessoal tá. Obrigada, amiga. Vai ficar gravado, tá no meu Insta, aí vocês podem também assistir depois com mais calma, compartilhar com os amigos, com os parentes. Obrigado, Nádia. Obrigada, amiga. E agradeço também o convite, tá? Estou sempre à disposição. E vamos aí levar, né, esses óleos essenciais maravilhosos para as pessoas. Cada óleo essencial num lar, né? Essa é a intenção nossa, da gente levar esse benefício para as famílias, né? Para as pessoas aí poderem cuidar da sua família de uma forma natural. Exato. Então, Obrigada. gratidão. Gratidão. Eu também. E até semana que vem. Até. Um beijo, viu? Um Beijo. beijo, Nádia. Beijo, Beijo pessoal. Ficam com Deus. para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.